Pessoal, começa aqui mais uma aula de geografia e no tema de hoje nós vamos trabalhar o seguinte conteúdo: tipos de industrialização. Na aula anterior a gente falou sobre o processo de industrialização, vimos que a industrialização é o processo de implantação de indústrias, vimos que esse processo mudou a sociedade, a maneira de se relacionar, a maneira como a gente passou a se relacionar com a natureza. E mudou também a relação entre nós, seres humanos, e a maneira da gente viver. E a industrialização, a gente viu que ela praticamente ela começou ali por volta, praticamente por volta do século XVIII, na Inglaterra. Depois ela passou por, praticamente ela teve 3 etapas, que a gente viu aí que é a questão da primeira, segunda e terceira revolução industrial, como se fossem 3 etapas. A primeira foi ali no século XVIII, que a gente começou na Inglaterra, e a gente teve esse desenvolvimento aí, né, desse processo que se espalhou ali pela Europa. Alguns países europeus, como França, Bélgica, Alemanha, ali, entre outros, começaram também a implantar esse sistema, que também chegou nos Estados Unidos e no Japão nessa segunda etapa. Na terceira etapa, é um processo de industrialização que começou a se espalhar pelo globo terrestre, e países subdesenvolvidos passaram também a aderir a esse processo, serem inseridos nesse processo de industrialização. Embora no início, né, durante a terceira etapa, a terceira revolução industrial, esses países subdesenvolvidos eles começaram com um tipo de industrialização com produtos básicos, né, por exemplo, de bens não duráveis, como a questão da produção de sapato, roupas e entre outras coisas, de remédio. Depois é que entrou indústrias mais pesadas, né? Indústrias que tenham produtos mais caros, mais desenvolvidos, né? Como por exemplo, o que usam, por exemplo, o minério de ferro, como automóveis, eletrodomésticos, entre outros. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de industrialização. Basicamente, antes de qualquer coisa, vamos aqui definir o que é indústria. Indústria é o conjunto de atividades produtivas que se caracterizam pela transformação de matérias-primas de modo manual ou com auxílio de máquinas e ferramentas no sentido de fabricar mercadorias. Seria você pegar as coisas da natureza e aquilo ali que seria a matéria-prima, né? Por exemplo, uma árvore, né? E ela é retirada, cortada, e aquilo ali vira madeira. E a madeira é utilizada para fazer objetos, né? Como por exemplo mesas, armários. E quem é que faz isso aí? A indústria. A indústria é o local que recebe essa matéria-prima para poder transformá-la, para poder ela ser vendida no mercado e para ser consumida pela sociedade, né? Então isso é uma indústria. Então quando a gente fala em industrialização, é o processo de inserção dessas indústrias. E existem vários tipos de indústrias, né? Cada uma de acordo com a matéria-prima, né? Vamos lá. Qual que é a importância das indústrias? Vamos falar fatores positivos e fatores negativos desse processo. Primeiro, muitos países, né, desenvolveram economicamente, né, a questão de emprego, muita coisa boa aconteceu em relação a isso, justamente quando teve a indústria. Muitos países dependem, né, por exemplo, produto interno bruto, que é a soma de todos os bens produzidos dentro de um país. Em média, 30% do que é produzido em muitos países aí, né, do globo terrestre são devido às indústrias, né, que produzem, vendem e faz o país crescer economicamente. Outra coisa, desenvolve a economia, pois gera empregos direto e indiretamente. Estou nesse segundo tópico aqui. Primeiro, contribui para o PIB. Segundo, desenvolve a economia, pois gera empregos, né? A questão do emprego, pessoas que trabalham diretamente na indústria ou pessoas que trabalham, por exemplo, a indústria fabrica ali todo produto. Às vezes tem a pessoa que trabalha, né? Tem o seu próprio caminhão, né, que está fichado lá na empresa. Ele não trabalha dentro da indústria, mas ele transporta e leva esses produtos para outro lugar. Então geram empregos diretos e indiretos. Pessoas trabalhando ali dentro ou pessoas que trabalham ou um trabalho que tenha contato direto com essas indústrias. Outra coisa, gera impostos, né? Fortalecendo as contas, no caso ali, contas, né? As contas públicas, está errado isso aqui. As contas públicas. Por exemplo, assim como a gente paga imposto, essas indústrias também pagam impostos. Isso aí acaba, de certa forma,
enriquecendo o cofre público, né? Outra coisa, desenvolvimento do comércio local, porque muita parte desses produtos industrializados eles vão para o comércio, e ali é o comércio que, ao comprar aqueles produtos, eles revendem para nós, né, consumidores ali, e o que acaba, de certa forma, fortalecendo não só a indústria, como também o comércio local, o comércio das grandes cidades. Produz novas tecnologias, por exemplo, tem muitos produtos aí que há um grande investimento em novas tecnologias, né? Produtos novos que buscam facilitar a vida. A gente vê aí, por exemplo, beleza, eu quero consumir uma azeitona, mas aí tem a empresa que tem a tecnologia de tirar o caroço da azeitona. No passado, por exemplo, isso é um exemplo, ó, por exemplo, a indústria de azeitona, né, em conserva. Antes era muito difícil você ver uma azeitona sem caroço. Hoje, com a tecnologia, eles já vendem ela não só sem o caroço, como também ela picadinha, cortadinha ali dentro, né, do recipiente dela. Isso é um exemplo. Tem vários outros produtos, né, que são resultados dessas tecnologias. Outra coisa, com a industrialização, pode avaliar o nível de desenvolvimento de um país. Ou seja, quanto mais industrializado for um país, mais a gente consegue ver que aquele país é desenvolvido. Hoje, os países mais desenvolvidos do mundo, que são os Estados Unidos e a China, né, que são as duas grandes potências, né, são os países automaticamente mais industrializados. Um exemplo disso é a China, que investiu tanto em indústria na década de 90 para cá, que ela cresceu muito e hoje está aí batendo de frente com os Estados Unidos. E o principal investimento dela foi justamente no setor industrial, né? Outra coisa, pode avaliar isso que eu já marquei, todos os setores da economia dependem do setor industrial. Ou seja, qualquer setor, desde o setor primário, por exemplo, se acabar a indústria, não tem um porquê ir lá no primeiro setor da economia, setor, né, primário, retirada de matéria-prima ali, não tem por que retirar essas matérias-primas, porque se não tem indústria para processar, não tem, por exemplo, o primeiro setor. O setor secundário é a indústria, o setor terciário seriam as pessoas que prestam serviço para a indústria. Por exemplo, os escritórios, né, até o comércio também entra nesse fator aí. Se não tem indústria, como é que eles vão se sustentar e vender a partir da indústria? Então a indústria está ligada em todas as áreas da economia. Sem indústria, hoje a economia não funciona. Beleza, falamos de aspectos positivos. Vamos falar aqui de alguns dos aspectos negativos. Tem vários também, muitos. Dentre alguns que a gente pode destacar, né, que é um problema terrível, é a questão da degradação do meio ambiente, né? A gente vê que as indústrias elas tiram coisas do meio ambiente, né, da natureza e transformam em produtos para a gente. Até então, beleza, tranquilo. O problema é que não há uma reposição desses recursos. Muitos desses recursos são recursos que não dá para repor tão rapidamente, porque o consumo ele é rápido, ele é acelerado, mas na natureza a reposição é lenta, né, em relação ao nosso nível de consumo, a velocidade do nosso consumo. Até dizem que isso é para poder atender essa necessidade de consumo. Na velocidade que a gente tem hoje, a gente precisaria pelo menos de mais uns 2 planetas Terras. Daqui a alguns anos a gente vai começar a ver situações que vão afetar diretamente a nossa vida de uma forma assim insuportável. A gente já vê aí algumas coisas, como por exemplo, a gente observa aí mudanças climáticas, né? Regiões ficam com excesso de frio, né? Caindo geadas, e outras regiões, né, com falta de chuva, períodos prolongados, aumentando a temperatura média, aumentando o calor, principalmente o verão está cada vez mais quente, né, em várias áreas, vários períodos, né, vários anos aí. Então, assim, outra coisa, as indústrias multinacionais podem interferir na economia de um país através de seu domínio econômico e público. Muitas vezes um país essas empresas têm tanto dinheiro que a maioria das multinacionais são essas empresas que elas têm fábricas, né, no mundo todo. Por exemplo, a Volkswagen, dentre outras, a Ambev, aquelas de produção de bebidas, né? São empresas que elas saem de um país, né, surgem no país, mas são distribuídas em vários lugares do planeta, vários países do nosso planeta. Por exemplo, a gente vê aí, ó, em Anápolis tem uma montadora da Hyundai, que é uma empresa que você encontra em vários lugares do mundo, né? A Volkswagen, né, por exemplo, que é
uma muito famosa aqui, né, há anos, né, ela tem interferência direta aqui no Brasil, na economia do Brasil, né, a Volkswagen, que ela é de origem alemã, ela praticamente tem montadores em vários lugares aqui do país, e elas interferem na questão política do país. Muitas vezes um país, ele escuta o que essas empresas querem, porque essas empresas, elas possibilitam, elas fornecem, pagam impostos, e essas empresas, de certa forma, elas contribuem com o emprego, elas geram economia. O lugar onde tem essas empresas, as pessoas vão para lá. Isso, de certa forma, fortalece o comércio, porque as pessoas morando ali para trabalhar na indústria, elas vão consumir do comércio, vão estar consumindo, vão estar fortalecendo várias outras áreas, né? Então, assim, essas empresas, de certa forma, muitas vezes, os interesses delas em cada região são diretamente ouvidas pelos governantes de vários países, porque elas, de certa forma, elas dinamizam a economia de um local. Outra coisa, ó, provoca mudanças no consumo, fazendo com que as pessoas passem a adquirir o que for de interesse das indústrias. As indústrias, chega um momento que a gente hoje está numa sociedade consumista, né? Onde o capitalismo ele gera consumo, o consumo é a base, né, de tudo, né? O que gera o lucro do capitalismo atual. E essas empresas criam estratégias para poder a gente consumir vários produtos. E esses produtos eles são jogados através, né, das empresas, através do investimento em marketing, propaganda, que induzem a gente às vezes a consumir um produto que a gente nem precisa às vezes, mas o fato de o produto ser atraente, ter uma ideia que busca facilitar a vida, né? A gente está num mundo onde que a gente procura, o mundo se adaptou a ter facilidades, né? A gente vê aí o surgimento de, por exemplo, o tal do fast food, né, que são as comidas rápidas, que veio aí para dominar o mercado, porque as pessoas estão trabalhando muito, essas empresas de comida estão crescendo muito, que é aquela que às vezes não dão tempo, né, de fazer o almoço em casa. Tanto é que tem muitos. Então eles acabam comprando essa comida rápida, né? Pois não tem tempo, o tempo de almoço é curto, as cidades são as cidades grandes, elas acabam de certa forma limitando o tempo, pois às vezes demora até você em casa, né, numa cidade grande, para poder fazer o almoço, depois voltar num trânsito caótico. Às vezes elas não conseguem manter o horário de trabalho, então não dá para ir em casa. Cidade pequena, cidades médias, pequenas, esse processo de cozinhar em casa é um fator que ainda predomina, mas em grandes cidades, né, o fast food apareceu para poder facilitar essas pessoas que não têm tempo, né, de fazer comida, né, devido ao trabalho e devido à distância, né, para deslocar ali. E então, assim, são empresas que estão crescendo muito. E essas empresas, elas acabam interferindo na dinâmica de como vive uma sociedade. Deixa eu passar aqui. Olha, aí a gente tem o quê? A indústria artesanal é aquela indústria que ela consistia antes, né, da Revolução Industrial, né, na Inglaterra, antes do século XVII, XVIII ali, ó, antes do século XVIII, com a Revolução Industrial, a indústria artesanal era aquela onde o artesão, ele produzia tudo ali dentro de casa. E a própria família ali que fazia, dividia o trabalho, tudo era feito em casa. Depois a gente tem a indústria manufatureira, que apareceu no século XVII, XVIII, né, quase ali, foi dela que se mudou para a próxima etapa que a gente falar da indústria. A indústria manufatureira é aquela onde essas pessoas que trabalhavam em casa começaram também a combinar com outras pessoas para poder estar trabalhando lá na casa lá e dividir o trabalho. Por exemplo, os artesãos, né, a questão do artesanato lá, começou a combinar com pessoas para trabalharem lá naquela casa. Muitas vezes alguns até passavam a morar naquela casa lá para poder trabalhar. E ali também começou a ter o primeiro processo de divisão do trabalho, pessoas fazendo trabalhos divididos ali dentro do local. Depois, no século XVIII, teve aí, né, a invenção da máquina a vapor, então a gente teve a questão das máquinas, e as máquinas elas passaram a fazer parte do cenário industrial, foi aí que surgiram as indústrias. E esse processo de máquinas, no processo de produção, a gente chama de maquinofatura. E os trabalhadores começaram a ter uma certa divisão do trabalho e também teve um processo em que a máquina ela passou a dividir lugar com o trabalhador. Depois disso, a gente viu que a industrialização ela evoluiu tanto na questão da maquinofatura que hoje a gente tem lugares em que a máquina ela prevalece a maior parte do produto. Por exemplo, hoje os automóveis, usa-se muitos trabalhadores, porém
boa parte do processo de produção de carros, né, e a questão de eletrodomésticos hoje, são feitos por máquinas, né, máquinas com tecnologias computadorizadas que têm um controle através do computador. E que, de certa forma, isso gera alguns problemas de desemprego, né, porque poderiam ter outras pessoas trabalhando ali, mas as máquinas elas ocupam uma parcela desse processo de produção. Ó, tipos de indústria. A industrialização, ela tem praticamente 3 tipos. Ela teve, no caso, 3 tipos de industrialização, né? Teve a industrialização clássica, a gente teve a industrialização planificada e teve a industrialização tardia. A industrialização clássica é essa que começou na Inglaterra, depois espalhou para os países europeus ali, e ela consistia em ter essa inserção dessas máquinas aí no processo produtivo, né? Ela envolve justamente a evolução desses países, a utilização do carvão como matéria-prima, produzir diversos automóveis, o trem, aquecer ali para fazer com que os motores das grandes fábricas, possam aí tá funcionando, né, para poder acelerar o processo produtivo. A industrialização planificada ela já é aquela que ela nem existe mais, ela ocorreu principalmente na União Soviética. A União Soviética era um país socialista que acabou, né, um país que não existe mais. Hoje, a maior parte dele ali praticamente o país que herdou, né, principalmente tem a maior parte do território da União Soviética, é a Rússia. Mas ela consistia no seguinte, nessa época aí, né, principalmente aí na época após a Segunda Guerra Mundial, esse tipo de industrialização ela envolvia um processo de industrialização em países socialistas. Só que qual que é a diferença dessa industrialização com a industrialização de países capitalistas? Nesse processo produtivo, quem comandava tudo era o Estado. As indústrias eram estatais. Quem regulamentava o salário, como que seria distribuído, feita a divisão do trabalho ali dentro da indústria, era o Estado. Era o poder, o governo do país ali que fazia toda a regulamentação. E esse processo aí acabou justamente com o fim, com a queda da União Soviética, né? Principalmente ali na década de 90. E a última etapa, o último tipo de industrialização é a industrialização de forma tardia. Essa chegou aí em países subdesenvolvidos, como Brasil, Argentina, México, dentre outros aí, países asiáticos. E ela consiste num processo em que esses países passaram a ser indústrias, porém, como elas entraram de forma tardia, elas teve um processo lento, né? Um processo onde esses países ainda estão, né, num processo de desenvolvimento, né? Pois quando elas começaram, outros países já estavam à frente. Então ainda há uma evolução, um progresso da tecnologia. E quando elas implantaram a indústria, boa parte dessas indústrias tiveram que ter a tecnologia importada de outros países. Então elas tiveram que investir, né, muito para poder importar essas tecnologias. E os países que tinham essas tecnologias ganharam muito com isso, né? Então essas são as 3 etapas, né? A industrialização clássica, a industrialização planificada e a industrialização tardia. Esse aqui é o tema da nossa aula de hoje. Aqui no Brasil é só uma imagem para vocês verem onde concentra a maior parte das indústrias, né? A gente vê aí, ó, no Nordeste, pequenas partes aí, essas áreas verdes aqui são a maior concentração de indústrias. São Paulo e Rio de Janeiro aqui a gente tem uma grande concentração. A gente vê aqui Florianópolis, né? Curitiba tá mais aqui em cima. E principalmente aqui, ó, Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. A gente tem aqui, por exemplo, Brasília, Goiânia. E a gente observa que Manaus, também aqui também, ó. Essas áreas aqui da região norte são áreas, né, que tem uma baixa densidade demográfica, né? A região que começou a ser ocupada por último, né, do processo de distribuição da população brasileira. Bom, terminar essa aula de hoje. Caiu meu celular. Eita. Qualquer dúvida aí, vocês podem estar me questionando. Boa aula.